ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta. Mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Eu não sei mais como te responder essa pergunta. Essa é a pergunta mais difícil do podcast, João. Quando você me pergunta beleza, aí eu não sei muito te responder, né, cara? Porque, enfim, é sempre uma nova aventura viver aqui em Israel. Pessoal, né? Isso acontece também quando entrevistam os políticos no rádio, né? Que perguntam como é que você tá, né? Manishma, Mashlomcha, que é tipo, Mashlomcha Yom, né? Como é que você tá, como é que você tá hoje? E os caras falam, em geral, comigo tudo bem, graças a Deus. Pois é, né? É isso, Mas comigo com o tudo Estado, bem, se o né? cara for da oposição, manda uma dessa, mas com o Estado, estou muito preocupado. Pois exatamente. É sempre uma pergunta difícil de se responder, mas, enfim, comigo, pessoalmente, né, está tudo bem, tudo tranquilo. Chegando em casa, meu estúdio móvel, aquela quinta-feira, 11 de maio. João, tem uma coisa no dia de hoje, 11 de maio, eu tô com essa data na minha cabeça, desde manhã eu tô falando, que dia, 11 de maio, eu sei que amanhã é aniversário do meu irmão, já fica aí um abraço para ele. Mas... Hã? 3 anos. Aniversário de quem? Meu filho, Itai, amanhã. Amanhã, 12 de maio, aí, mais um pro dia 12. Então, parabéns aí pro Itai também, parabéns pro Dudu, meu irmão. Mas o dia 11, bom, na verdade eu descobri, hoje, no final do dia entrei no Twist, né, o Twist, e aí eu descobri que hoje está fazendo um ano da morte da Shirin Abu Akleh, né, foi morta aí por um sniper israelense na Cisjordânia. Mas não era isso, não. Tinha alguma coisa na minha cabeça. 11 de maio, não consegui descobrir ainda o que é. Daqui a pouco o dia acaba e eu vou continuar sem saber. Mas, enfim, quinta-feira, 11 de maio, 10h27 da noite, 26 graus. Vou dar aqui a temperatura, porque o nosso camarada Rafael Stern gosta de acompanhar a temperatura de Modi'in pelo nosso podcast. Estou dando aí 26 graus, noite quente, chegando o verão. E muita coisa quente por aqui. Então vamos deixar de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do que aconteceu aqui essa semana. Bom, gente, é praticamente notícia única do bloco. Quer dizer, não vai ser a notícia única do podcast, mas do bloco, sem sombra de dúvida vai, porque não tem como não ser, né? Afinal de contas, comentamos aí na semana passada sobre depois da morte, né, do prisioneiro palestino, né, do Hader Adnan, né, que era um sheik, né, ligado à Jihad Islâmica. Ele tinha sido preso aí diversas vezes por Israel. Foi preso, da última vez, ele foi preso em prisão administrativa, ou seja, sem ter apresentado nenhuma acusação contra ele, e ele foi solto, foi preso várias vezes. Da penúltima vez ele fez uma greve de fome, foi solto. Da última vez foi a primeira vez que apresentaram algum processo contra ele de envolvimento com organização terrorista, e ele fez mais uma vez greve de fome. Depois de 86 dias, quase 3 meses, só na água, ele morreu. O advogado dele tentou por algumas vezes transferi-lo para um hospital, o que foi negado pelas autoridades penitenciárias israelenses, e ele morreu na prisão. E, enfim, no dia seguinte à morte dele, houve aí houve foguetes, na continuação do dia, né, na verdade, houve foguetes lançados de Gaza pela Jihad Islâmica aqui em Israel. Houve, obviamente, o contra-ataque israelense, como em todo caso que há foguete, né, que cai foguete do lado de cá, Israel ataca Gaza. Foi assinado um cessar-fogo entre as duas partes e as coisas voltaram aí a uma certa tranquilidade, até que hoje é quinta-feira, na noite da terça-feira, Israel, mais uma vez, na madrugada, né, de terça para quarta-feira, Israel passou por cima do cessar-fogo que tinha sido assinado entre as partes, bombardeou Gaza, matou no primeiro ataque cerca de 13 pessoas, foram 6 mulheres, 4 crianças e 3 membros da Jihad Islâmica. Na verdade foram 14, porque morreu um médico, um dentista morreu também, que não era ligado à Jihad Islâmica. Um ataque que foi autorizado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sem reunir o gabinete de segurança, e Israel voltou aí, depois de muito tempo, mais uma vez, a fazer ataques, como é que eu falo isso? Ataques centralizados, né? Um alvo, ele vai lá e buscar uma pessoa... Seletivo, ataque seletivo, exatamente. Isso, seletivo, essa é a palavra correta. Que Israel vai lá e joga bomba numa determinada pessoa para que ela seja morta. Uma tática que ela não é... Bom,
Israel usou disso muitas vezes, sempre foi criticado porque não serve de absolutamente nada, né? Israel simplesmente mata um membro de uma organização terrorista e no dia seguinte já tem outra pessoa no lugar dele, né? Então a gente fica aí nessa briga de cão e gato. Mas Israel fez isso, né, João, num determinado momento em que o governo estava numa crise gigante. O deputado e ministro Itamar Ben-Gvir, ele tinha ameaçado deixar o governo e tinha inclusive falado que ele não votaria mais com o governo, porque não era um governo de direita como ele gostaria que fosse. E aí, depois de 3 dias, mais ou menos, 4 dias, né, dessas ameaças aí do Ben-Gvir, o Netanyahu aprova esse ataque a Gaza, que gerou aí, até agora, a gente está gravando e há cerca de 1 hora atrás ainda tinha míssil caindo de Gaza para cá. Saiu um pouco do controle a situação até o momento. O Hamas não entrou no conflito aí, são só mísseis que estão sendo atirados pela Jihad Islâmica e o exército de Israel fala que tem atingido alvos somente da Jihad Islâmica, e a princípio realmente é isso, né? Até porque se não fosse, o Hamas já estaria dentro dessa onda aí de violência. Mas o que a gente não sabe até agora, né, João, é se o Hamas vai entrar ou não, porque o Hamas entrando muda completamente tudo de figura. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, João: é permitido acabar com o cessar-fogo e fazer esse tipo de ataque, ou só quando os palestinos fazem que é algo ruim, hein? Não, olha só, cessar-fogo, a gente tem que explicar isso um segundinho. Esse cessar-fogo, na verdade, em relação ao confronto da semana passada, né? Que a gente gravou no podcast anterior. Pois é, Israel, na verdade, não exatamente rompeu um cessar-fogo, Israel iniciou uma operação, o que a gente pode também chamar de guerra, se o ouvinte achar melhor. Tecnicamente, isso que acontece aqui não é guerra, simplesmente porque o Estado não declarou estado de guerra. Na Guerra do Líbano, em 2006, foi a última vez que a Knesset declarou um estado de guerra. Isso tem implicações financeiras, tem implicações econômicas, enfim. E eles têm suas razões para não declarar esse estado de guerra. Mas Israel iniciou uma nova operação com 3 assassinatos seletivos, né? E, enfim, sabia que esses assassinatos seletivos eles teriam consequências. Agora, eu vou puxar mais para trás, Marquinhos, porque a gente tem uma discussão aí que a gente precisa... a gente tem que ser responsável com ela e sobre o que motiva Israel a realizar esses assassinatos seletivos e qual é o contexto atual, né? Porque eu estou vendo muita gente nas redes sociais, inclusive a maioria deles israelenses, né? Mas também não israelenses, dizendo que essa foi uma guerra puramente política e etc. E, enfim, não exatamente, mas a gente não tem como descolar o contexto político e, obviamente, que ele tem uma influência relativa. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Se você quiser discordar, fica à vontade. Okay? Mas, enfim, eu quero dar esse contexto para essa situação. As tensões que a gente teve com a Jihad Islâmica na semana passada, elas foram provocadas por causa da morte de um preso que estava em greve de fome e que rejeitou ajuda médica, enfim, e que morreu, né? E, enfim, como um ato de resistência, como não poderia deixar de ser, né, que as forças palestinas considerariam essa morte como mais uma morte que acontece por culpa da ocupação israelense na Palestina. Eles reagiram. E isso era natural que acontecesse. Enfim, não vou... O julgamento moral, cada um de vocês pode fazer o que quiser, mas quem achou que uma morte de um preso por greve de fome não ia suscitar reações como essas, não entende absolutamente nada do que está acontecendo aqui. E tudo bem não entender nada, mas enfim, a gente está aqui também para tentar esclarecer alguns pontos, como quem acompanha esse aqui de perto, né? Enfim, e aí, obviamente, que isso gerou reações e que elas foram resolvidas de uma maneira relativamente rápida, né? Na semana passada, mas que elas deixaram que elas deixaram um vácuo político a ser preenchido aí. Então é o seguinte: o governo está muito impopular. Tem gente que só está esperando o primeiro foguete cair em Gaza para pedir que matem todos os terroristas de Gaza, né? Enfim, o conceito de terrorista dessas pessoas é um conceito bastante abrangente. A população local, pelo menos parte dela, está muito cansada. Com qualquer foguete que cai lá, jamais eles reclamam e querem que o governo dê um fim nessa situação. É natural que a população local quer que o governo dê um fim nessa situação, só que a gente sabe que não é possível dar um fim a essa situação em uma operação militar. Isso não vai acontecer. Enfim, e aí o Ben-Gvir e o partido dele aproveitaram esse vácuo político para jogar contra o governo e começaram a exigir que querem um governo de direita, e que esse cessar-fogo era uma brincadeira, que aquilo não valia de nada, que o Netanyahu estava se rendendo aos terroristas,
e que estava perdendo uma oportunidade de trazer silêncio para a população do Sul, e que se fosse em Tel Aviv ia tratar diferente, e etc, etc, etc. Okay? E o Netanyahu cresceu para cima dele, falou, se não está satisfeito, pede demissão e vai embora do governo. O Ben-Gvir falou, não, ao contrário, se você não está satisfeito comigo, você me demite. E ficou nesse disse, não disse, e a situação parou por ali. E o fato é que, como diz o Yossi Werper, o colunista do Haaretz, o Ben-Gvir subiu numa árvore, depois ele não tem como descer dali, né? Porque ele comprou uma briga e fez uma ameaça que, para ele cumprir, ele tem que praticamente derrubar o governo. Então ele subiu numa árvore que ele não tinha como descer dali. Só que aí, essa semana, com esses assassinatos seletivos, o Netanyahu ele botou a escada para o Ben-Gvir descer da árvore. Porque é o seguinte, os assassinatos seletivos eles são uma política de Estado de Israel praticamente desde os anos 50, né? Enfim, que Israel assassina seletivamente líderes dos movimentos terroristas na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e em alguns outros lugares do mundo também. Se acentuou nos anos 70, né? Para quem viu o filme Munique, lá do Spielberg, eles relatam a história de como a Golda Meir fortaleceu o Mossad para realizar assassinatos seletivos de terroristas que, enfim, se encontravam fora de Israel e dos territórios. Mas, enfim, que é uma política que o governo ele decide quando ele vai executar, mas, em geral, quando a inteligência apresenta informações sobre, líderes desses grupos que estão em posição vulnerável e que estão prestes a realizar ações contra Israel, todos os governos israelenses tomaram a decisão de executar esses líderes. Se isso é certo do ponto de vista estratégico ou não, ou do ponto de vista moral ou não, eu vou deixar vocês chegarem nessas próprias conclusões. Enfim, eu tenho a minha opinião e, se for conveniente, eu deixo ela no final da minha fala. Mas, enfim, e o fato é que chegou a informação de que 3 dos líderes da Jihad Islâmica estavam com um paradeiro encontrado pelo Shabak, né, pelo Serviço de Segurança Nacional, e que, enfim, que era possível executar essas pessoas. Essa ação ela foi adiada 2 vezes na última semana. Na verdade, a decisão de assassinar essas pessoas foi tomada pelo Netanyahu e pelo Yoav Gallant, ministro da Defesa. O Netanyahu não reuniu o gabinete. Ele já tinha reunido um subgabinete na semana anterior, que a gente comentou na edição passada do podcast, e deixado o Ben-Gvir de fora. E dessa vez ele não reuniu ninguém do gabinete. Foi ele, o Gallant e membros das Forças de Defesa de Israel, né, do Exército, do Shabak, da Aman, que é a inteligência, e eles decidiram assassinar esses 3 membros do alto escalão da Jihad Islâmica. Era o comandante do norte da faixa de Gaza, o comandante, e os outros 2 eu não me lembro quem são, enfim, e a operação ela foi decidida, ela foi adiada 2 vezes, uma por causa do clima, né? Era um clima, eu digo, natural, né? O clima, enfim, foram dias de ventania que atrapalhavam a localização e a visualização dos pilotos, enfim, e dos drones, então eles decidiram adiar por isso. E a segunda vez que adiaram é porque 2 deles se encontravam em ambientes com a presença de muitos civis, e, enfim, e para não submeter a mais civis inocentes a esses assassinatos seletivos, eles decidiram adiar. E optaram por não adiar na terceira vez, quando eles também se encontravam na presença de civis, né, ou de inocentes, né, mas o governo decidiu, naquele momento, o governo Netanyahu e o Gallant decidiram naquele momento que aqueles assassinatos as mortes daqueles civis ou daqueles inocentes eram um dano colateral que o governo estava disposto a pagar. E, enfim, basicamente eram membros das suas famílias que estavam ali. E essas pessoas foram assassinadas ali. E aí a gente se criou um clima de tensão imenso. E aí a Jihad Islâmica e o Hamas, eles já estão usando isso há um tempinho, principalmente a Jihad Islâmica, que é o seguinte: quando Israel faz o ataque, né, eles não contra-atacam de imediato. Israel paralisa a vida no sul do país e fica um momento de tensão. Você não sabe quando vão vir os foguetes. Da outra vez aconteceu a mesma coisa, alguns meses atrás. Não acontecia nada. E o que força Israel a fazer o segundo ataque, né? Porque, enfim, já que não acontece nada, você já parou a economia, já parou a vida das pessoas, né? E não está caindo nenhum foguete, né? E você, enfim, você sai como fraco, né? Você está com medo, você para tudo porque está com medo. E aí o que aconteceu, no fim das contas, é que Israel fez o segundo ataque na Cisjordânia, numa ação em Jenin, que morreu uma pessoa, e segundo o Gallant, Israel evitou, na verdade, Israel eliminou uma gangue palestina ligada à Jihad Islâmica, não era exatamente a Jihad Islâmica, que estava trabalhando em breve, estava prestes a
lançar foguetes de Jenin contra Israel, né? E aí, por exemplo, lançar foguete de Jenin, você transforma, por exemplo, Afula, que é uma cidade de 60 mil habitantes, muito maior do que qualquer cidade que está ali no cinturão de Gaza, numa nova Sderot, né? Que tá, enfim, que é a cidade que mais recebe foguetes, né? E foguetes de Jenin podem chegar facilmente em Harish, onde vive o nosso amigo Henry, podem chegar aqui na minha casa, em Carmiel, não tá, enfim, a distância de Jenin para Carmiel é mais ou menos a mesma da faixa de Gaza para Rehovot, onde caiu um foguete hoje e morreu gente, enfim. O norte do país, por exemplo, estaria exposto, né? Eu moro perto de Carmiel, por exemplo, aqui seria um lugar que estaria exposto. Enfim, e o governo foi lá e eliminou isso, o exército foi lá e eliminou essa gangue, enfim, mas... E aí, o ataque da Jihad Islâmica ele acabou vindo da faixa de Gaza bom, já caíram até agora mais de 600 foguetes nos últimos 2 dias e meio, quase 3 dias de confronto, né? Israel está concentrando os ataques na Jihad Islâmica e é engraçado, né? Hoje eu escutei um podcast gravado há 2 dias e a análise dos especialistas era consensual de que quando Israel é o agressor, o Hamas não tem escolha e tem que participar. E já passaram 3 dias e o Hamas não só não está participando, como eles estão pressionando a Jihad Islâmica, inclusive áudios já foram escutados por repórteres israelenses em árabe de discussões entre membros do Hamas e a Jihad Islâmica exigindo que a Jihad Islâmica aceitasse o cessar-fogo. Ele deveria ter sido assinado ontem, ele tinha tudo para ser assinado ontem, com intermediação do Egito. Israel se recusou a parar com os assassinatos seletivos. Israel já matou 5 membros do alto escalão da Jihad Islâmica nesse confronto. Vale lembrar que no confronto passado, o grande confronto passado que teve com a Jihad Islâmica também, sem a participação do Hamas, ali durante o governo Bennett Lapid, Israel também executou vários membros da Jihad Islâmica do alto escalão e se vê que, enfim, isso não acaba exatamente com a possibilidade deles de bombardear Israel, nem de criar problemas, né? Mas, enfim, o Hamas até agora não entrou. Só que a gente também não tem cessar-fogo, né? Eles chegaram a bombardear Tel Aviv um dia e hoje acertaram cidades aí que estão na periferia de Tel Aviv, algumas próximas à casa do Marquinhos, né? Ramle teve Sirene hoje. Rehovot, a gente teve o primeiro morto israelense, um foguete que caiu direto num prédio, no edifício em Rehovot. Uma pessoa morreu, algumas estão feridas, né? Algumas em estado um pouco mais grave. Enfim, e ontem, né, se tivesse assinado um cessar-fogo, teria morrido, esse israelense não teria morrido, né? Até agora, se não me engano, a gente tem 25 palestinos mortos, dos quais 6 são crianças, né? Na faixa de Gaza, por bombardeios israelenses. É importante dizer, os bombardeios estão muito, muito localizados em alvos da Jihad Islâmica. Você não está vendo aquelas cenas de sempre de bombardeios no meio de Gaza, né? Até porque a Jihad Islâmica é um grupo muito menor do que o Hamas. Enfim, e a gente está nessa. Agora, o meu medo, o meu receio é o governo perder a mão agora. Esse confronto foi gerado pelo governo israelense. Aí você vê vozes, vai dizendo, o governo não pode parar, eu vou ficar muito decepcionado se não cessar fogo, porque tem que acabar com isso de vez. Não vai acabar com isso de vez, não dessa maneira. O Hamas nem está na disputa. Se acaba com a Jihad Islâmica de vez, aí você elimina o problema? Não elimina problema nenhum. Se Israel voltar a ocupar Gaza, como fazia até 2005, também não acaba com problema nenhum. Tinha foguete de cair em Israel quando Israel estava lá na faixa de Gaza. Tinha um monte de atentado com homem-bomba, com mochila-bomba. Tinha disparos contra soldados ali na faixa de Gaza. Morria muito mais gente. Morreu muito mais gente entre 2000 e 2005 na faixa de Gaza por atentados cometidos, saídos da faixa de Gaza, muito mais israelenses do que morreram de 2005 até hoje. Até hoje o número não passou, né? Enfim, e essa é a situação. Então não tem como resolver o problema e o governo acabou que se meteu numa situação que pode ser que custe para sair, né? E cada dia que passa, cada minuto que passa, aumenta a possibilidade do Hamas entrar na disputa, porque o Hamas não quer. O Hamas está interessado no silêncio na faixa de Gaza. O Hamas é governo, enfim, no fim das contas eles são governo, eles estão reconstruindo a faixa de Gaza, né? Essa é uma reconstrução constante, mas depois da guerra de 2021, e agora eles têm permissão, né? Os palestinos de Gaza têm muito mais permissões para trabalhar em Israel do que tinham antes. Isso foi uma injeção financeira na faixa de Gaza que melhora a economia do lugar. Isso é positivo para o Hamas, é positivo para o governo deles, é positivo para os seus próprios membros, que estão faturando com os impostos e que têm mais cargos públicos para serem distribuídos ali por causa disso. E o Hamas não está interessado no confronto agora, no confronto de grandes proporções, nem nesse de pequenas proporções que está acontecendo agora. Só que chega um momento que, enfim, que
que é inevitável o contra-ataque do Hamas ou a entrada deles no confronto, porque, bem ou mal, são as forças sionistas de ocupação e etc., como eles se referem, o inimigo, né, quem está atacando a faixa de Gaza. E por mais que o Hamas tenha um determinado interesse em ver a Jihad Islâmica ser enfraquecida, porque, bem ou mal, eles são grupos rivais ali, tem horas que eles têm que lutar juntos contra o mesmo inimigo, e o governo pode perder a mão. E o Hamas pode entrar nessa brincadeira aí. Enfim, ontem o cessar-fogo não foi assassinado, quando eu digo ontem, eu falo da quarta-feira à noite, e a gente teve um morto israelense, né, e vários danos causados, e mais mortos palestinos. Cada dia que não se assina o cessar-fogo, a gente vai ter mais mortos. E isso precisa acabar. Cada dia, cada minuto de conflito mais que a gente tem, isso significa mais feridos, mais mortos, mais danos na economia, mais danos, enfim, na estrutura física, mais o ciclo de tensão e enfim, de descendentes, né, órfãos criados aí, de pessoas que perderam entes queridos, que perderam bens, que perderam uma série de coisas, enfim, que você demora muito, muito para reconstruir isso e você cria uma sensação coletiva que você não consegue mais desconstruir. Então, é óbvio, notório para mim que o cessar-fogo tem que ser alcançado o mais rápido possível. E Israel já se dispôs agora a interromper os assassinatos seletivos. Óbvio que essa interrupção é até a próxima vez que eles assassinarem alguém. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está vendo agora. Em 2012, Israel assassinou o Ahmed Jabari, que era como se fosse o chefe do exército do Hamas, chefe militar do Hamas na faixa de Gaza. Isso gerou uma guerra de 9 dias. E foi a primeira vez que os foguetes caíram em Tel Aviv, em Jerusalém. Os foguetes do Hamas caíram em Tel Aviv e Jerusalém. Israel, desde então, não faz assassinatos seletivos a membros do Hamas. Ele sabe que isso pode gerar guerras de longo alcance. Talvez a Jihad Islâmica esteja querendo passar a mesma mensagem para Israel. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo agora é que o governo israelense não quer parar. E por que não quer parar? E aí eu estou para falar isso para encerrar a minha fala. Eu acho que o governo também agora quer colher louros políticos, né, dessa ação. Eu não tenho como dizer que esses assassinatos seletivos foram causados somente para melhorar a imagem do governo, mas o governo está preocupado com a narrativa que eles vão ter que sustentar quando esse problema acabar. O Ben-Gvir já saiu vencedor dessa brincadeira, porque ele está pressionando o governo por uma ação mais duradoura, e o governo fez uma ação mais duradoura, né? Então ele falou, olha, eu não quero recolher o crédito disso, mas se tiver ações na bolsa dessa operação aí, parte delas são minhas. Enfim, que é muito claro, né? Ele subiu numa árvore que ele não tinha como descer, e o Netanyahu foi lá e botou a escada para ele descer. Isso aqui o Netanyahu não queria, o Ben-Gvir ele incomodou. Ele vai dizer, o Ben-Gvir não estava nem na reunião do gabinete, não participou de nada da decisão, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, tudo é meu. Inclusive o Gallant, o Netanyahu está tentando rebaixar. Falou, a execução é dele, mas as decisões são minhas, né? Tentando diminuir o papel do ministro da Defesa. Mas, no fim das contas, todos os lados vão apresentar uma narrativa sobre isso, e eles estão tentando recolher, né, coletar e construir, enfim, a melhor série de argumentos para sustentar essa narrativa, que vai ser a que eles vão ter que tentar sustentar depois para tentar melhorar a imagem pública, porque o governo ele tem 3 calcanhares de Aquiles no momento, né? Que são a reforma judicial, que é impopular, bastante impopular, a questão econômica do país, do alto custo de vida, que é ainda mais impopular, e a questão da segurança pública, que enfim, a população israelense não se sente segura e o governo está com nota baixa, nisso aí também bastante baixa. E uma ação em Gaza, ela tende a melhorar a percepção de um segmento muito grande da população sobre a segurança nacional. E isso pode ser positivo para a imagem do governo. Depende da maneira como o governo terminar esse confronto e depende da maneira como o governo vender a sua narrativa. E hoje, o Ben-Gvir ele está numa situação um pouco melhor do que o Likud. Mas, enfim, isso pode mudar. E isso pode piorar também para os dois, né? Eu espero, na verdade, que eles saiam com os louros que eles tenham que sair, mas que esse confronto acabe o mais rápido possível. Mas vai saber. Bom, então também tem meus pitacos aí para dar nessa situação. A minha avaliação de que é mais uma jogada política do Netanyahu, não é a primeira vez e não vai ser a última. Eu estava hoje mesmo lembrando, escrevi para um amigo meu que exatamente há 2 anos atrás, foi nesse período de maio mais ou menos, a gente estava na casa dele, tocou a sirene, eu e ele e uns outros caras correndo para o bunker, e sirene tocando e corre para o bunker. Eu mandei uma mensagem para ele, há 2 anos atrás, a gente estava nessa mesma... Eu falei, a gente estava correndo para o bunker na sua casa e olha onde a gente está hoje. Aí ele falou assim, pô, é inacreditável, a gente está na mesma situação. E não tem nenhuma explicação plausível para que o governo israelense tivesse... E aí eu vou discordar de você no que você falou da questão do cessar-fogo, do governo israelense ter
quebrado o cessar-fogo que ele assinou com a Jihad Islâmica. E aí, por que eu falo que é quebrar o cessar-fogo? Porque a gente já vem relatando aí há meses, né, ou até ano, mais de ano, porque inclusive isso começou no governo anterior, né, as sucessivas operações israelenses dentro da Cisjordânia visando células da Jihad Islâmica. Toda semana a gente fala aqui de mortos, a gente fala de violência e de mais um morto na Cisjordânia e mais uma operação enfim, e vai acontecendo, né? E nada muda, né? Você não tem uma estratégia israelense para a resolução do conflito na faixa de Gaza. E aí, essa questão, o que você falou, né, assim, na sua explicação aí, tem uma coisa central que foi justamente essa questão da reação da Jihad. Qual foi a reação inicial? Não reagir. Não reagir. Deixou o país parado. Exatamente o que você falou, toda a região ali no entorno da faixa de Gaza, ficou sem saber o que fazer. Os caras podem sair de casa ou não podem? Porque o pessoal que mora no entorno da faixa de Gaza, eles têm 30 segundos ou menos para correr para o bunker. Na hora que toca a sirene, ou você corre ou você deita no chão. Então, aí quando tem esse tipo de operação, as aulas fecham, o comércio fecha. E aí você falou, né? Vamos só também dar uma explicação por que o governo não diz que é uma guerra, porque no momento que fala que é uma guerra, o governo tem que ressarcir, né, os prejuízos, né, das lojas, das empresas, enfim. E o governo não quer arcar com esse dinheiro, obviamente, com esse custo. Então ele não diz que é uma guerra, uma operação. Mas mostra essa fragilidade do governo de Israel numa política que não tem política, né? Ou seja, mais um ataque à faixa de Gaza que visa matar as lideranças da Jihad Islâmica, que não tem nenhum objetivo prático. Você vai fazer o que com isso? Absolutamente nada. No primeiro ataque, morreu um dos mortos foi o chefe da... Como é que chama? Vamos dizer assim, o responsável pelos mísseis. Morreu no primeiro ataque. Assumiu o vice dele. Israel foi lá e matou de novo. Hoje o cara morreu. Já tem outro no lugar do cara. É sem fim. E é por isso que é tão criticado esse tipo de ação, porque ela não resolve a situação, né? Então, ou seja, você tem mais um ataque do Netanyahu, feito por Netanyahu, né? Porque a gente teve aí, a gente não pode esquecer que nos últimos 13 anos, a gente teve 12 anos de governo Netanyahu, né? Então, assim, a gente já está um bom tempo com ele. E isso vem acontecendo. Desde que eu cheguei aqui em Israel, já era governo Netanyahu. E não é a primeira e nem a segunda operação ou guerra, ou seja lá o que for, que eu estou passando aqui. Estou aqui há quase 13 anos. Então, são sucessivas e constantes, e um ciclo, todo mundo fala, mais uma vez, no verão, daqui a 2 anos, a gente vai passar por isso de novo. E é justamente isso. Então, não tem sentido, não tem nenhum sentido estratégico, não tem nenhum sentido prático para a resolução do conflito, ou, obviamente, para a resolução do conflito, porque também não tem nenhum interesse nem do lado de cá, nem do lado de lá em resolver o conflito, isso é uma coisa óbvia, mas não tem nenhum sentido prático para que isso tenha acontecido. E quando é que isso acontece? No momento em que o governo está em crise, aí elencando justamente as coisas que você colocou, né? A gente está passando pelo processo de golpe judicial, que mostrou o Netanyahu sendo o terceiro partido, o Likud sendo o terceiro partido nas eleições, tanto o Lapid, né, que hoje é o líder da oposição, quanto o Benny Gantz já estavam à frente do Likud, o Benny Gantz muito à frente do Likud, do que o Lapid em segundo e o Netanyahu em terceiro. A gente tinha o Ben-Gvir ameaçando, a gente tem a economia se arrastando, ou seja, são uma série de fatores que e o Netanyahu já fez isso outras vezes, em momentos de crise, o que ele faz? Operação militar na faixa de Gaza. E aí eu queria também discordar do outro ponto que você falou, da questão do Netanyahu ter falado que Netanyahu e o Gallant, né, terem falado, os caras estão em casa dormindo, porque foi de madrugada o ataque, os caras estão em casa dormindo com a família. A gente joga o míssil ou não? Decidiu-se jogar os mísseis e morreram, as famílias morreram, né? Essas 6 mulheres e as 4 crianças que morreram não foram estavam crianças que estavam andando pelo local, não, eram parentes dos membros da Jihad Islâmica, né? Ou seja, não foi efeito colateral. Não foi efeito colateral. E efeito colateral é quando você joga uma bomba num cara e, porra, saiu a criança ou saiu uma pessoa que não tinha nada a ver no caso ali, apareceu e, pô, caiu a bomba na cabeça dele. Ou a bomba explodiu e, enfim, o cara morreu, a pessoa morreu. Isso é efeito colateral.
mas o Netanyahu e o Gallant sabiam que as pessoas iriam morrer ali. Ou seja, foi uma decisão de matar as pessoas que estavam ali naquele momento. Isso, para minha opinião, é crime. Na minha opinião, é crime, não tem outro nome. Não é efeito colateral, eu discordo dessa avaliação. E eu queria entender qual é o sentido disso tudo, então. Eu queria entender, porque ninguém é capaz de dar uma resposta, né? Qual é o sentido de fazer mais um ataque na faixa de Gaza? Qual é o sentido de, depois da Jihad Islâmica ter falado, terem assinado um acordo ali, beleza, não vamos parar aí os ataques. 3 dias depois, Israel ataca 2 vezes. Aí você falou que depois do primeiro ataque, quando não houve a resposta, né, que Israel atacou a Cisjordânia. Atacou a Cisjordânia e Gaza também. Na manhã do dia seguinte, que foi ontem, na quarta-feira, Israel atacou Gaza novamente e foi aí que os mísseis começaram a cair, deslocadamente por toda a região ali no entorno de Gaza e também em Tel Aviv, Rehovot, né? Hoje também essa casa que foi atingida e morreu uma pessoa foi na cidade de Rehovot. E aí, enfim, foi nesse sentido, entendeu? Esse foi o quadro, né? Como você também colocou aí. Então, assim, eu queria entender qual o sentido, qual é o objetivo do governo israelense em assassinar 3 lideranças da Jihad Islâmica, sabendo que, obviamente, eles são pessoas com experiência, eles são pessoas que têm seus contatos, eles têm força política, mas sabendo que esse tipo de ação ele só promove outras pessoas mais radicais a entrarem no lugar dessas que foram mortas. Esse é o ciclo que a gente vê aqui há 300 anos, né? Que é isso que acontece. Isso também fez com que Israel, durante muito tempo, parasse com os atentados, com os assassinatos seletivos. Porque, enfim, não faz sentido. Você não tem você não muda, né, daqui para frente absolutamente nada. Então, qual é o sentido disso? Fala assim, meus amigos da Jihad Islâmica, nós sabemos onde vocês estão e vocês vão morrer? E aí, o que isso muda? O que isso vai trazer de segurança para o pessoal que está ali no entorno de Gaza? Absolutamente nada. Eu não consigo. Eu queria entender, eu queria que alguém pudesse me explicar, para que a minha opinião aqui foi mais uma jogada política do Netanyahu para subir nas pesquisas. Aí eu estou ansiosíssimo, né, para ver as pesquisas aí da próxima semana, que com certeza vai sair. Mas eu preciso de uma explicação plausível para eu poder sair, para eu poder mudar essa minha avaliação de que foi mais uma jogada política do Netanyahu. Porque eu não consigo ver outra explicação. Absolutamente, não consigo. Tudo indica... Oi. Não, deixa eu te dar uma resposta que eu tive uma vez sobre isso. Primeiro, só fazer um esclarecimento. Eu não chamo essas pessoas de efeito colateral, ao contrário. Quem procurar na internet vai ver um texto meu lá de 2014 dizendo que eu me... Não, você falou assim, você falou que o Netanyahu assumiu como efeito colateral. É isso que eu estava... essa é a maneira como o governo trata. E era o preço que as pessoas pagaram, só para esclarecer. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer, eu uma vez conversei com uma pessoa que serviu na inteligência, e essa pessoa me disse que os assassinatos seletivos de líderes desses movimentos, eles desestabilizam os movimentos por um espaço de tempo de curto a médio prazo, que eles têm dificuldade de se reorganizar, que eles, enfim, que isso afeta a capacidade deles de executar ações que eles estavam planejando. Às vezes, todo o conhecimento sobre uma ou duas sobre determinadas ações, elas estão concentradas em uma ou duas pessoas, e que isso a curto ou médio prazo, isso influencia na capacidade desses grupos agirem. Outra vez, se é certo ou não, do ponto de vista estratégico, não estou nem falando do ponto de vista moral. Do ponto de vista estratégico, enfim, aí eu não sei, mas essa é uma das considerações que o governo faz. E o governo ele manda um recado que, para mim, aí nesse ponto eu concordo contigo claramente, que claramente é mal executado, não funciona, que é o seguinte, que se você vai liderar esses grupos, saiba que vocês vão bombardear Israel, saiba que a tua cabeça está a prêmio. Só que isso claramente não influencia nada, né? Não diminui nem um pouco o ímpeto ofensivo desses grupos, ao contrário, eles continuam bombardeando. Israel matou 3 membros de alto escalão da Jihad Islâmica, e a conclusão qual foi? Mais de 600 foguetes. Então, os que assumem os lugares, os outros membros de alto escalão, eles não têm esse medo de serem mortos, né?
eles estão aí para isso, né? Você não entra também num alto escalão, num grupo desse, se você tiver medo de ser morto. Eu acho que nesse ponto eu concordo com você totalmente. Você não acaba com a violência. É como a questão da destruição das casas, né? Que existem pesquisas que mostram que destruir casas terroristas a curto prazo diminui um pouco o ímpeto agressivo, mas a médio e longo prazo aumenta o ciclo de pessoas envolvidas em terrorismo. Do mesmo jeito que eu acho que acontece com o assassinato seletivo. Você desestabiliza eles em um momento curto, mas a médio e longo prazo você acaba fortalecendo esses grupos, né? Enfim. E não somente isso, por exemplo, mataram aí os 3, 4, 5 caras aí líderes. Eu acho que antes de eu sair de casa hoje para dar aula, eu estava ouvindo que acho que foram 5 lideranças da Jihad Islâmica que foram mortas até agora, Foram se não me 5 engano. membros do alto escalão. 5 membros do alto escalão. Então, ou seja, daqui a 3, 4, 5 dias, a gente vai ter um cessar-fogo, né? Possivelmente, né? A gente sabe que ninguém está a fim de expandir isso por muito tempo. E também é importante para o governo acabar isso logo, porque até o momento, né, a opinião pública israelense ainda está do lado do governo, até porque, enfim, quando acontece esse tipo de coisa, a gente não vê absolutamente quase ninguém, né, criticando ou levantando questões que eu, pelo menos, estou levantando aqui. Eu não vejo isso na televisão. Nas redes sociais a gente vê, né, mas na televisão e no rádio eu não vejo, não ouço. Então, o governo, a gente sabe que isso o cessar-fogo daqui amanhã, depois da manhã, isso já deve ser assinado. E aí o que acontece? A gente vai ter mais um período de calma, que é o período em que a Jihad Islâmica vai conseguir se reestruturar com esses 5 caras que foram mortos. Vamos colocar outros no lugar. Inclusive, a Jihad Islâmica ela é financiada pelo Irã, né? Essa é uma das diferenças entre eles e o Hamas também. E o Israel, quando atacou, né, na terça-feira, eles falaram: nós estamos prontos para um confronto Rav Zirati, né, tipo um confronto em várias frentes. Ou seja, estava esperando ataque do Líbano, estava esperando ataque da Síria, de repente, como já teve recentemente, foguetes vindo, né, de campos de refugiados palestinos na Síria também, ali na região do Golan, né, embaixo do Golan, das colinas do Golan. Ou seja, vindo também dos campos de refugiados palestinos, ou até do mesmo do Hezbollah do Líbano, e possivelmente vindo da Cisjordânia também. Ou seja, falaram: estamos prontos aí para o que der e vier, né? Querendo mostrar uma força do governo, o que também era mais, na minha opinião, é mais uma política de querer dizer, para os ouvintes aí mais antigos estão lembrados que durante esse período do que Netanyahu tentou o golpe, né? O pessoal da Força Aérea, os reservistas, falaram: nós não vamos atacar, nós não vamos servir na ditadura. Né? E falaram: se o golpe continuar sendo aprovado, a gente abandona a nossa reserva, né? A gente não vai mais, os pilotos, né? Não vamos mais ser reservistas. Então eles falam: estamos aí prontos em todas as frentes, na minha opinião, para poder dizer: os reservistas estão conosco, está todo mundo unido, o país volta a estar unido, né? Contra vocês todos, porque isso foi inclusive uma mensagem do Nasrallah, né, do Hezbollah, quando ele falou, né, ele falou assim: Israel vai cair, né, por si só, né, tipo, tá desmontando. Então acho que também foi mais uma forma do governo querer mostrar para o Hezbollah que, calma aí, não é bem assim não, mas não é bem assim, e aí? O que a gente faz? Desestruturou o quê? Por 3 semanas, por um mês, o alto escalão da Jihad Islâmica, até que novos entrem, porque, como você mesmo colocou e como a gente sabe, não vai parar por aí. Os caras vão colocar outras pessoas e vão estar outras pessoas, porque é assim há 50 anos, né? E não vai mudar agora. Então, assim, na minha opinião, é mais uma... E sinceramente, qual foi a última vez que teve guerra em Gaza? Foi há 2 anos atrás, né? Justamente quando teve a última operação como é que chama? Como é que foi o nome da operação? Das muralhas, né? Não, a gente teve no ano passado, com a Jihad Islâmica também. Nem me lembrava mais. Mas, enfim, 3, 4 de ano em ano, entendeu? Ou seja, vai se reestruturar, vão colocar outros caras lá, e aí Israel vai daqui a um ano, vai matar de novo esses caras, aí o governo vai falar: né, matamos. Aí daqui a um ano mata mais, é isso? Então a gente vai continuar nesse ciclo. Então, assim, não... sempre acontece isso quando a gente vê um governo em crise, né? Quando a gente vê o governo fraquejando, quando tem alguma tensão, e esse atual governo de Israel que tomou a posse aí no início do ano é um governo que está em crise desde então, né? Desde que começou aí a tentativa de golpe judicial, manifestação todo final de semana, milhares de pessoas nas ruas, entendeu? O governo parou o golpe, e, enfim,
tinha que mostrar alguma coisa. Porque a economia está de mal, não está bem. Né? A economia, por conta do golpe, inclusive teve uma das agências de crédito, ela veio aqui e diminuiu não a avaliação do país, mas ela diminuiu a previsão de crescimento de Israel por conta disso tudo e falou que para que Israel volte a ter uma economia equilibrada, não se tem que se como é que eles falam? Tem que estabilizar a questão judicial, né? Não pode continuar do jeito que está. Ou seja, o governo não consegue se organizar. A gente tem aí, semana passada, comentamos sobre toda a questão do orçamento, né, dos ultra-ortodoxos querendo receber. Ou seja, a gente tem uma sociedade em crise. A sociedade israelense está em crise, está completamente rachada. Vamos dizer assim, a tentativa, né, de criar um povo, né, vindo da diáspora, com diversas diásporas se encontrando aqui, a gente chegou hoje no momento em que rachou completamente, né? Então na minha opinião, e eu acho que tudo indica para isso, né? A gente, avaliando isso tudo, indica que foi mais uma tentativa do governo de criar um consenso para esfriar um pouco o clima dentro da sociedade israelense. Lembrando que a gente tem mais de 70 mortos, porque lembra que a gente comentou na semana passada que a gente chegou a 69 mortos dentro do setor árabe israelense, já aumentou, já passou de 70 essa semana. Continuam vários assassinatos, crime correndo, coisas absurdas, né? E o Ben aí, perdidaço, sem saber o que fazer, né? Agora, como você falou, recebeu aí um presentaço do Netanyahu, o cara que é o responsável. Ele não está pouco se ferrando, né, para os árabes que moram aqui em Israel e está deixando eles se matarem, esse foi o meu comentário aí na semana passada, eu repito, e ele também agora quer matar os palestinos que vivem na faixa de Gaza. Para ele, vida palestina não tem valor, né? É o Ben-Gvir, fascista, é isso mesmo. Então, isso, eu não consigo. Não há uma explicação para mim desse tipo de ato, né, desse tipo de operação que Israel optou aí por iniciar. Não há nenhuma justificativa que possa falar, beleza, a gente vai sair daqui para algo melhor. Não vai sair daqui para nenhum lugar. A gente vai continuar exatamente do número que está. A Jihad jogou aí 600 foguetes aqui para o lado de cá, Israel bombardeou 300, 400 lugares do lado de lá, não sei quantas pessoas mortas do lado de lá, uma pessoa morta do lado de cá, e aí? De onde a gente vai com isso? Vai para absolutamente nada. Vamos ver como é que vão ser as pesquisas aí na semana que vem, e aí a gente vai ter a resposta. Eu acho que sem sombra de dúvida, mais um tipo de operação que, não, na minha opinião, não tem outra explicação, senão uma tentativa de esvaziar a tensão, o racha dentro da sociedade israelense em busca de uma unidade nacional. Lembrando que o Lapid e o Gantz, obviamente, foram, apoiaram o governo, né? Não, apoiamos o exército e não sei o quê. O Gantz não pode fazer o contrário, né? Porque o cara foi chefe do Estado-Maior e general, né? Chefe do Estado-Maior, e o Lapid também, obviamente, não vai fazer isso porque ele não é otário, né? Não é burro. Então, ele vai apoiar o exército. Então, assim, é mais uma tentativa de criar um consenso nacional e, enfim, esvaziar a tensão aqui dentro às custas de vida palestina, porque não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada. A gente vai, enfim, voltar ao mesmo ciclo daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, no próximo verão, vai sempre continuar assim. Então, eu concordo com os que falam aí que é mais um spin político, né? Mais uma jogada política do Netanyahu. Não consigo ver de outra forma, porque não há nenhuma explicação que me convença de que a morte desses 5 líderes da Jihad Islâmica vai mudar alguma coisa em relação à faixa de Gaza. Sem sombra de dúvida não vai, até porque quem está ali mesmo mandando e dando as cartas é o Hamas, né, que continua em pé, construindo seus mísseis que são melhores do que os mísseis da Jihad Islâmica. Eles têm mais tecnologia, têm mais dinheiro, mais apoio, enfim. E continua, o Hamas está lá. Então, não consigo ver outra explicação para isso. Realmente não consigo. É isso. Algo mais a declarar, cara? Pode passar para o próximo bloco. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, para ouvirmos o comentário do nosso novo colunista, que semana que vem estará também ao vivo gravando com a gente, Henry Gausch. Manda aí, Henry. Fala, João e Marquinhos, tudo bem? Passando aqui para dar minha pequena contribuição. Tive a honra de participar do podcast por 2 semanas. O João está de volta, felizmente.
e queria só comentar sobre um assunto que ocorreu ao longo dessa semana, uma polêmica entre o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que é a figura mais extremista, é o rosto do extremismo de direita dentro do governo israelense, e dessa vez a União Europeia, né? Israel está tendo uma série de problemas com aliados internacionais, em especial o seu maior aliado, os Estados Unidos, e nessa semana a Europa comemoraria em Israel o Dia da Europa, né? O nome do evento é esse, que é uma celebração à união entre os países europeus, na verdade é uma data que marca a união das produções de carvão e aço da antiga Alemanha Ocidental com a produção francesa, e os europeus consideram esse como um dos marcos que gera, posteriormente, o nascimento da União Europeia, o bloco econômico europeu. O Ben-Gvir ameaçou ir ao evento e disse que gostaria de fazer um discurso, o que incomodaria profundamente os representantes europeus, porque, ao contrário de manifestações populares, de pessoas comuns, os representantes de governos europeus em Israel, eles não podem simplesmente vaiar um membro do governo israelense, por mais que seja um ministro considerado extremista, mesmo internamente aqui em Israel, né? Então eles cancelaram o evento, mandaram um comunicado que eu vou ler aqui. A delegação europeia em Israel está ansiosa para comemorar o Dia da Europa, como acontece todos os anos. Infelizmente, esse ano decidimos cancelar a recepção diplomática porque não queremos oferecer uma plataforma a alguém cujas opiniões contradizem os valores que a União Europeia representa, disse o comunicado oficial. Não há muita margem de interpretação sobre esse comunicado, que ele é absolutamente óbvio. Na verdade, foi uma negação, uma negativa à presença do próprio Ben-Gvir no evento e à ideia de que ele poderia ensinar aos europeus sobre o Oriente Médio. Enfim, uma situação muito constrangedora. E aí o Ben-Gvir, ele vem tentando se reforçar como um elemento mais de linha dura, porque ele considerou também que a resposta do Benjamin Netanyahu aos eventos ocorridos na semana passada, quando 102 foguetes foram lançados pela Jihad Islâmica sobre o sul de Israel, ele considerou a resposta do Netanyahu insuficiente, foi uma resposta pontual sobre determinados alvos na faixa de Gaza, e Ben-Gvir queria uma resposta mais poderosa. E ele conseguiu. Nessa semana, Israel lançou a operação Escudo e Flecha, e no momento que eu faço esse comentário, Israel já recebeu, na primeira hora de resposta, de contra-ataque da Jihad Islâmica Palestina, 100 foguetes em menos de uma hora, e porque Israel também lançou uma ofensiva contra alvos da Jihad Islâmica, matando inclusive 3 oficiais sêniores do grupo palestino, que tem financiamento e armamento concedidos pelo Irã. Então Ben-Gvir se saiu vitorioso nesse conflito retórico entre ele e o Netanyahu. O Ben-Gvir ameaçou deixar o governo, o Likud disse que se ele quisesse ele poderia sair, mas o fato é que tanto o Ben-Gvir quanto o Netanyahu tem um desafio enorme pela frente no próximo dia 29, quer dizer, precisam aprovar o orçamento até o próximo dia 29, e a disputa que se dá entre eles agora é quem é que quer ficar com a marca de que foi fraco durante um confronto com a Jihad Islâmica Palestina. Para o Ben-Gvir ficou uma posição muito confortável, que é a posição dele, que é a operação de pedra em cima de vidraça, que é a posição que ele faz historicamente, que ele exerce ao longo da sua vida toda. E ele disse simplesmente que o Netanyahu estava sendo fraco e tudo mais, e agora o Netanyahu lançou uma ofensiva, uma nova ofensiva sobre a faixa de Gaza, justamente, é o que dizem, para contrapor esse discurso do Ben-Gvir. Apesar disso, há membros do Likud dizendo que não, imagina, jamais iríamos lançar uma ofensiva em função de uma pressão política. Mas é difícil não fazer essa associação quando os acontecimentos eles estão bastante óbvios, não é? Esses ciclos de violência, esses enfrentamentos, essas rodadas, eles acontecem com alguma frequência desde 2001, desde o início do século. Ficaram cada vez mais frequentes do momento que houve a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza, quando acabaram-se todos os assentamentos judaicos no território. O território foi devolvido à autoridade palestina em 2005. Em 2007, uma guerra interna entre o Hamas e a autoridade palestina terminou com uma vitória do Hamas, que expulsou a autoridade palestina, que é
a entidade internacionalmente reconhecida como representante dos palestinos da faixa de Gaza, e com isso o Hamas passou a exercer essa dinâmica de enfrentamentos periódicos com Israel a partir do lançamento de foguetes e mísseis sobre, majoritariamente, o sul de Israel. Esse tipo de confronto, a gente sempre sabe como ele começa, mas não sabe como ele termina, com que saldo negativo, né? É errado dizer saldo negativo, mas enfim, com que resultado muito negativo de mortos de parte a parte esse tipo de evento pode deixar. A gente agora vive mais uma operação como essa, com um elemento novo que cada vez tem se firmado mais da Jihad Islâmica Palestina, que é uma entidade, um grupo terrorista financiado pelo Irã. E é curioso nesse caso, apenas fazendo uma pequena observação sobre essa minha análise mais ampla, que até o momento, por mais que o Hamas tenha declarado que irá se juntar à ofensiva e tudo mais, até o momento em que eu gravo esse meu comentário, ainda não está claro se o Hamas vai transformar essas palavras em ações. O que se sabe é membros internos das Forças Armadas israelenses, entrevistas com jornalistas, fontes anônimas, inclusive que eu ouvi também, dizem que é improvável, pelo cenário, eles não acreditam que o Hamas tem interesse num confronto junto com a Jihad Islâmica por um período mais prolongado. A gente vai ver o que vai acontecer, mas no final, a retórica e o discurso de Ben-Gvir estão marcando o governo de Benjamin Netanyahu, este governo, o governo mais à extrema-direita da história de Israel, mas nada disso impede que Netanyahu e Ben-Gvir tenham o desafio, junto com os demais membros do governo, de aprovar o orçamento até o dia 29 de maio. Era basicamente o que eu tinha para dizer dessa vez, amigos, e até a próxima semana. Um grande abraço para vocês e bom programa. Valeu, Mestrão. Como eu falei, semana que vem a gente está aí com a gente. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de outros assuntos relacionados à sociedade israelense nessa semana. Bom, gente, não é só de guerra que a gente vive, não, né? A gente vive também de umas coisas muito louca mesmo, como a ideia do governo, né? Do governo de ortodoxo, extrema-direita ortodoxa e tudo mais, aquela bagunça, né? Aquele saco de gatos loucos, querendo criar aí uma energia kasher. Isso aí, já tem gente que come comida kasher e tem gente que quer utilizar energia kasher, o que significa energia que não é produzida no Shabat. Pô, João, daqui a pouco tudo vai ser kasher nesse país, cara. Vai ser difícil comer um porquinho, hein, cara? Pois é, mas é um negócio meio bizarro, né? Porque, enfim, olha, eu vou externalizar para você umas incoerências que eu fico meio perplexo, né? Enfim, eu vou comentar um pouco sobre uma coisa, fazer uma coisa que eu não faço muito aqui, eu vou falar um pouco sobre o judaísmo, né? A lei judaica, isso está lá nos 10 Mandamentos, né? A lei judaica ela é composta pelo que está na Torá, né? Que é o Pentateuco, primeiro livro do Velho Testamento, e a lei judaica é complementada pela Mishnah, que é a Torá oral, né, que é o Pentateuco oral, que depois foi compilado, escrito e comentado no que a gente conhece como Talmud. A lei de você não poder trabalhar no sábado é uma lei que está presente nos 10 Mandamentos, que é das primeiras regras da Torá. E é muito claro, você não pode trabalhar no sábado, né? Disso aí, se evoluiu para uma situação de que você não pode gerar energia no sábado, porque gerar energia antigamente era enfim, trabalhar, né? Basicamente, tinha que coletar lenha, produzir fogo e etc, etc. Então você não pode gerar energia no sábado, né? Então, a ortodoxia hoje, ela interpreta isso como, dentro da lei judaica, como você não pode gerar energia no sábado. Você não pode, então, ligar uma luz, você não pode ligar um carro, né? Você não pode, enfim, fazer nada disso. Você tem que... Você desenvolveu métodos de gerar energia sem que você tenha que apertar o botão. Por exemplo, elevador no sábado, que ele para em todos os andares, alguns edifícios, nos hotéis, né? Ou umas tábuas de metal que elas ficam esquentando o dia inteiro numa temperatura não muito alta para que você possa requentar a comida sem que você tenha que ligar o fogo, né? Ou ligar o micro-ondas, etc. Essa é a tecnologia auxiliando você a poder cumprir, respeitar o sábado, né? O ideal do Shabat. Agora, isso é um negócio muito, muito absurdo, né? Porque agora o que eles estão tentando fazer é praticamente criar pelo em cabeça de ovo, né? Cultivar, enfim, coisa onde não cresce. Se você não está produzindo energia e ela está sendo produzida por outras pessoas, você não está usando, você não precisa se preocupar com isso. Mas os caras estão querendo, enfim, radicalizar tanto a questão
que eles querem que a energia que eles usam não seja produzida no sábado. Então, eles querem que Israel desenvolva, que o governo desenvolva, enfim, direcione 100 milhões de shekel, que mais ou menos sei lá, 28 milhões de dólares do orçamento do país sejam destinados para uma produção de energia, né? A empresa de produção de energia pública vai ser quem responsável por isso, vai produzir, na verdade, vai direcionar um reator, não sei como é que chama isso, né? Uma usina, somente para a cidade ultra-ortodoxa de Bnei Brak, né? Cidade de população majoritariamente ultra-ortodoxa. Quando eu digo majoritariamente, estou falando de 95%. Enfim, de uma energia que não vai ser produzida no sábado. É que durante o sábado eles desligam os reatores e toda a energia que vai ser consumida lá vai ser acumulada durante a semana. É só para que eles não usem energia produzida no sábado. O que é, enfim, poluente, é desperdício de dinheiro, é desperdício de energia, porque você vai desligar os reatores no sábado, né? É um negócio absurdo. E o que me espanta mais nesse radicalismo deles é que eu vejo um monte de ortodoxo que trabalha no sábado. O rabino, por exemplo, não trabalha no sábado, né? Ele trabalha no sábado. Mas ele não recebe o dinheiro no sábado. Mas a lei não diz quando é que você tem que receber o dinheiro. A lei diz que você tem que trabalhar, né? Eu conheço guias turísticos ortodoxos que trabalham no sábado. Trabalham no sábado sem ligar uma luz, sem pegar um carro, né? Enfim, comendo comida kasher, né? Mas trabalham, estão lá fazendo essas explicações e guiando os grupos. Então, trabalhar no sábado pode. Não pode vai apertar o botão de acender a luz, né? Ou que você use energia produzida no sábado. Isso é um negócio tão absurdo. Enfim, isso é tão radical, tão extremista, que não tem meias palavras para isso, né? Agora, beleza, a pessoa quer levar isso a vida do jeito que ela quiser, ela leva. Isso não é um problema, certo? A religião é uma coisa do âmbito privado. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Então, a minha opinião sobre se isso é certo ou errado não importa para ninguém. Nem para mim, nem para eles. Enfim, para mim pode importar, mas só para mim. Agora, o que eles estão fazendo com dinheiro público para que eles possam sustentar um radicalismo absurdo como esse, me permite opinar. E me permite ser contra, e me permite achar isso absurdo e lutar contra isso, porque é o dinheiro que pode estar sendo investido, inclusive para eles. Já falando de populações pobres em Israel, gente que às vezes falta o que comer, que come de maneira insalubre, né, que é o índice de obesidade e de subnutrição é alto entre as crianças ortodoxas. Enfim, uma série de questões sociais nessa parcela da população, e eles preferem direcionar o orçamento do Estado para uma coisa que é poluente, que desperdiça aí durante, sei lá, 300 anos que existe energia elétrica, nenhum ultra-ortodoxo jamais teve problema com usar energia no sábado. De repente, agora eles inventaram esse problema. Okay? E o governo dá trela para isso, é um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que você abre uma porta para que daqui a pouco eles possam reclamar de tudo. Hein? E que não vão querer ser atendidos por médicos que trabalham no sábado daqui a pouco. Eles queriam interromper as obras, e conseguiram, algumas vezes, interromper as obras nas estradas que acontecem nos sábados, ou no trem. Okay? E aí as obras estão restritas, muitas vezes ficaram restritas a sexta-feira de manhã ou sábado à noite. Então você não tem trem em Israel agora, sábado à noite, sexta-feira de manhã, porque os caras não deixam as obras no trem acontecerem no sábado. E obviamente elas não podem acontecer no meio da semana, porque as pessoas precisam disso para trabalhar. Né? Enfim, agora a gente está vendo mais essa. E se você dá lugar para esses extremistas, para esses fundamentalistas religiosos, é você destinar para eles orçamento, destinar para eles, enfim, benesses e luxos, né? E nem luxo. Não sei nem como é que você pode chamar isso. Mas, enfim, dá para eles umas coisas absurdas, okay? que em qualquer país árabe, muçulmano do mundo, se isso acontecesse, iam estar sendo apresentados, olha só que bárbaros, que pessoas atrasadas, olha só como é a cultura oriental e blá, blá, blá. Mas como Israel, enfim, não, mas tem que respeitar, enfim, a democracia, eles estão lá no Congresso, na coalizão, porra nenhuma, tipo, isso é um absurdo, é um absurdo desses, enfim, que eu duvido que qualquer pessoa possa começar a contra-argumentar comigo, qualquer argumento que possa trazer, qualquer argumento que possa apresentar um mínimo de lógica nessa questão. É isso, eu não vou nem comentar. Vamos então passar para a nossa próxima notícia do bloco para comentarmos aí sobre Eurovision, é isso aí, Eurovisão, né? Não posso ter que falar em português. Eurovisão é aquele é um campeonato de música, né? Enfim, cada país europeu manda seus representantes aí. Quem vota é o público, né? Você tem os jurados, você tem aí pessoas enfim, todos os países europeus podem ligar e votar nos seus músicos preferidos, nas suas bandas preferidas. Sempre, como eu falei, cada estado manda aí um representante. Israel já ganhou 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Toda vez que o país ganha, né, no ano seguinte,
ele se torna sede do próximo evento. Foram 3 vezes, minha esposa está aqui, enfim, ela não fala português, ela não fala português, mas ela já entende, né, aquela coisa, né? Então ela já olhou para minha cara, porque ela é fã do Eurovision, ela acompanha desde criança, a família toda, a mãe, ela fazia, tipo a gente quando fazia no Carnaval, que a gente ficava botando ali as notas, eles faziam isso também com a Eurovisão. Mas, enfim, 3 vezes Israel já ganhou. O último evento foi aqui em Tel Aviv, então, inclusive uma polêmica, né, que a Miri Regev era a ministra da Cultura na época, ela queria fazer o evento em Jerusalém, só que em Jerusalém ia causar uma questão política muito séria, e o evento acabou sendo em Tel Aviv. E agora temos aí mais uma vez o Eurovisão acontecendo, começou nessa semana, foi durante agora terça e quarta-feira, se não me engano, segunda ou terça, foi desculpem a minha ignorância, porque eu realmente não faço questão de não acompanhar isso, né? Foi as semifinais, agora no final de semana é a final, e a gente tem aí a cantora israelense que está na final. O que me chamou a atenção, né, João, é porque a cantora israelense é a Noa Kirel, que é uma cantora profissional, né? Mas aparentemente é permitido, né, que países mandem cantores profissionais conhecidos para cantar no Eurovisão. E aí, cara, tem muita gente falando que Israel já perdeu, né? Não tem chance de ganhar, porque boa parte dos votos são dados aí por questões políticas, né? Ou seja, em função de toda essa confusão aí em Gaza, toda essa guerra em Gaza, as pessoas não vão votar em Israel, e já estão dando como certa que Noa Kirel não vai ser campeã. Né? Olha, eu não sei se ela vai ser campeã, pode ser que tenha influência política nos votos, apesar de que não supostamente não é para ter, né? É para você avaliar o artista, enfim, independente da realidade, do contexto onde ele vive. Mas parece que ano passado eles deram prêmio para o artista ucraniano, né? Enfim, isso diz muita coisa. Pois é. Inclusive o Zelensky falou que esse ano ia ser em Kiev, né? O evento, né? Pois enfim, não foi, né? Não foi. Mas enfim, agora eu não estou desmerecendo o artista ucraniano que ganhou outra vez, pode ser que tenha merecido ganhar. Eu também não acompanho que nem você. Esse ano eu vi, né, o vídeo agora de apresentação da Noa Kirel, porque o meu filho voltou do jardim hoje e disse que eles viram a apresentação no jardim com a professora. Então, enfim, eu vi junto com ele. Olha, eu não entendo nada disso. Né? Se eu fosse falar qualquer coisa sobre isso agora, eu ia estar sendo leviano, então não vou dizer se ela merece, se não merece, estava bom, estava legal. Para leigos, tudo é muito bonito. Então, agora, o fato dela ter chegado na final é importante. Né? Ela levou Israel para a final de novo e que isso é uma marca importante. Enfim, se ela vai ser campeã ou não, se ela vai levar esse troféu para casa ou não sei. Eu acho pouco provável também, principalmente depois de acontecer no ano passado. Mas, enfim, já é uma questão de orgulho nacional, né? Ver um artista israelense chegar na final da Eurovision já é um negócio legal. Vamos ver agora se ela vai fazer bonito na final também e como é que ela vai ser avaliada. Tá ela aí, né? Tá a Noa Kirel, que é a rainha dos baixinhos, né? Ela é a representante aí da nova geração da música israelense. Faz bastante sucesso aí com a galera mais nova. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito atarefado com assuntos de trabalho, assuntos profissionais. Até metade de maio não dá para falar com o João, ele está muito atarefado. Mandar um abraço também para o nosso Henri Galski, futuro prefeito de Harish. O Henri Galski, que é uma pessoa muito interessada na parte educacional e na parte também das pesquisas tecnológicas e científicas aqui em Israel, e agradecer o contato da Nina Kertzmann, a professora Nina Kertzmann, lá do Rio de Janeiro, da escola Eliezer Max, que costuma acompanhar o nosso lado esquerdo do muro. Liga Leumit é a Liga Nacional, seria a segunda liga do futebol masculino israelense, já definiu os 2 times que sobem no ano que vem. Os 2 times de Petah Tikva, da pujante cidade de Petah Tikva, conhecida em hebraico como Em Amoshavot. Isso aí, a mãe dos assentamentos. Petah Tikva fica ao norte de Tel Aviv e tem 2 times muito tradicionais. O Maccabi Petah Tikva, que nos últimos anos cresceu muito,
teve vice-campeonatos, chegou a finais, chegou a campeonatos europeus, e o Hapoel Petah Tikva, que teve 10 anos na segundona, chegou a ser rebaixado para a terceira, mas não jogou por uma questão jurídica, e agora está voltando o Hapoel Petah Tikva, que há 50 anos atrás chegou a ganhar vários campeonatos seguidos. Na cidade de Petah Tikva, o Hapoel tem 80% da torcida. E os dois estão subindo juntos, o Maccabi Petah Tikva está um pouquinho na frente, o Hapoel Petah Tikva vem atrás, falta só uma rodada, eles já garantiram por antecipação o acesso, muita festa na cidade de Petah Tikva. Vocês podem até procurar no YouTube, escrever Hapoel Petah Tikva, Maccabi Petah Tikva, ver as festas das torcidas, em especial da torcida do Hapoel Petah Tikva, é uma torcida muito animada, tem umas musiquinhas muito legais. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão e estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui. Tem alguma notícia do futebol, cara? O Nelsinho mandou o nosso áudio, mas enfim, você também gosta de comentar sobre futebol. Aquela pancadaria que aconteceu há 2 semanas atrás, vai sair alguma coisa disso, cara? Aquilo foi no basquete, Não, cara, foi no campo, pô. Maccabi Haifa e não sei quem, não foi pancadaria do... Foi futebol, cara. Não, você não tá falando da que teve contra o AEK Atenas, lá do Hapoel Yerushalayim? Não, tô falando que teve aqui no Campeonato Israelense de Futebol, pô. Foi semana passada ou retrasada. Pô, o pau comeu, a gente comentou disso, pô. Não lembro disso, não. Deixa quieto. Não lembro disso, não. Pô, o que eu estou satisfeito é que o Hapoel Tel Aviv finalmente se salvou do rebaixamento aí. Enfim, estamos livres dessa aí. Agora é esperar a próxima temporada. E o título ainda está aberto, mas está muito fácil para o Maccabi Haifa. Tem mais 2 rodadas, eles estão a 4 pontos de vantagem do Hapoel Beersheva. Você falou, tamo livre, gostei de ver. Você realmente encampou o Maccabi Tel Aviv. Maccabi ou Hapoel? Hapoel Tel Aviv. Hapoel Tel Aviv. Pois é, né? Não dá, né? Calma aí. Cara, eu vou te falar. O Hapoel Tel Aviv é meu time desde que eu fiz LA, né? Até desde antes. Desde que eu vim morar aqui. Isso aqui eu nunca acompanhei. Só acompanhei uma temporada que foi justo que eles foram campeões. Depois parei de acompanhar. E isso aqui, meu filho agora, ele tá começando a gostar de futebol. Ele começou a vir nessa de torcer pro Maccabi Haifa. E aí eu falei, não, de jeito nenhum. Calma aí, pô, aí não, né? Levei ele num jogo, e ele já se amarrou, já comprei para ele o uniforme, amanhã é aniversário dele, vou dar para ele o uniforme do Hapoel Tel Aviv, ele já tem time, já é apoio, agora eu tô acabando acompanhando, porque todo dia ele me pergunta quanto é que foi o jogo, porque os jogos são tarde, né? Ele vai dormir. Quanto foi o jogo? Ganhamos? Perdemos? Enfim. Legal. Tá ligadão. Enfim, eu não acompanho também o futebol aqui não, porque o futebol aqui é muito ruim, né? Mas eu torcia, enfim, vou dizer que eu torcia, sei lá, pro Hapoel Katamon, né, Hapoel Katamon Yerushalayim, né, que é o Hapoel Jerusalém, mas eu escolhi, depois eu fiquei sabendo, né, toda a questão que envolvia, né, o Hapoel, que enfim, virou uma ONG que trabalha muito com parcelas da sociedade de Jerusalém que são excluídas, trabalha com árabes, com etíopes, enfim, com todos os excluídos, né? Depois eu fiquei sabendo disso, mas eu já tinha escolhido para torcer para eles, eles são vermelho e preto, né? E aí eu falei, pô, cara, associa aí diretamente ao Mengão, mas enfim, estamos aí, né? Vamos ver como é que vai o Hapoel Katamon, que subiu, tá na primeira divisão também, o que é bem interessante. O time agora é o Hapoel Jerusalém. Voltou a ser Hapoel Jerusalém. Ele era uma dissidência do Hapoel Yerushalayim, e aí depois eles juntaram de volta. Eles estão na primeira divisão, eles estão acho que em 4º ou 5º lugar. Fazendo uma campanha bonita. E é o único clube do país que é uma ONG, né? Ele é sustentado... Não é o único, não, ele é, na verdade, uma cooperativa, né? Cooperativa, o Hapoel Kfar Saba também é uma cooperativa e tem outros menores. Mas esse movimento existe. Na primeira divisão é só ele ou o Kfar Saba? Na primeira divisão é só o Hapoel Yerushalayim. Só o Hapoel Yerushalayim. Na verdade, depois da fusão, né, eu não sei como é que ficou a situação, mas até a fusão, eu conhecia o Hapoel Katamon e o Hapoel Kfar Saba. Eram os 2 times que eram dessa maneira. Eles continuam dessa forma. Ele é só ser dono do time, né? Isso, exatamente. Mandar um abraço aí pro Kik, né? Kik também é torcedor e dono do time. Ele é membro atuante. Todos os jogos. Kik vai a todos os jogos. Kik vai direto. É legal, eu me lembro de ter ido a um clássico, ou clássico de Jerusalém. Na época era o Hapoel Yerushalayim contra o Hapoel Katamon Yerushalayim. Clássico de Jerusalém. Sabe quantas pessoas tinham no estádio, João? 300. Pô, não, tô brincando, tinha mais. Devia ter umas 1.000 e pouquinho. O clássico da cidade. Agora o clássico é contra o Betar, já.
Agora unificou, né? Agora juntou geral. Eu fui agora. Pra você ter uma noção, em Israel só tem 6 times talvez, né? Com torcida mesmo, né? Que são o Maccabi Haifa, o Hapoel Tel Aviv, o Maccabi Tel Aviv, o Betar Yerushalayim, o Maccabi Netanya e o Hapoel Beersheva. Esses são os times que têm torcida mesmo. Eu levei o Itai para ver o Hapoel Haifa e o Hapoel Tel Aviv, né? A gente foi a torcida do Hapoel Tel Aviv, só que o jogo foi em Haifa. E, enfim, aí a gente chegou lá. Eu não sabia como é que ia estar a diferença, né? Porque o jogo era em Haifa, então eu imaginei que ia ter um pouco, assim, que ia estar meio a meio, o da Hapoel Haifa podia estar até um pouco maior. Cara, o estádio tinha 3.000 pessoas, mais ou menos. Devia ser 2.500 torcedores do Hapoel Tel Aviv e 500 torcedores do Hapoel Haifa. Se tinha muito torcedor do Hapoel Haifa. Todo o setor de visitante estava lotado, onde a gente ficou, lotado, e o resto do estádio inteiro vazio. Inteiro, ninguém. Era que, enfim, porque essas torcidas. E o Hapoel Haifa não é um time zero torcida, não. Mas é pequeno, são times pequenos. Então, só esses 6 times conseguem, de alguma maneira, levar eventualmente 10.000 pessoas, ou às vezes até. O Maccabi Haifa não, o Maccabi Haifa, todos os jogos esse campeonato, os ingressos foram esgotados. Você não conseguia ver jogo nenhum. Mas eles tinham um time muito bom, fazendo muito boa campanha, enfim. Eu acho que o Maccabi Tel Aviv também estava numa dessas. Os outros. Qualquer jogo que você for, você consegue encontrar ingresso. Esses jogos aí que tem 1.000, 2.000 pessoas me lembram jogos que eu ia do Campeonato Carioca, cara. 1999, 2000. Eu ia uns jogos Flamengo e, sei lá, Bom Sucesso, Flamengo e Olaria no Maracanã. Cara, tu batia a palma, o cara do outro lado do campo ouvia. O Maracanã vazio na geral. Isso aí é de geral na época. Cara, o Maracanã vazio me lembra muito esses jogos aqui. Tu chega no estádio, não vê ninguém, né, cara? É um mar, assim, o estádio vazio, coisa horrível. Mas aqui a sensação não é tão essa, porque não é o Maracanã, né? O estádio é menor, né? O estádio é menor, é verdade. É verdade. Mas também tu chega, tu olha, pô, não vê ninguém. É ruim, mas tudo bem. É isso. Ficamos por aqui então, João. A gente se fala aí na semana que vem, gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.